Oi, gente, tudo bem? Mais um dia para nós juntos refletirmos na palavra de Deus e conversarmos a respeito das verdades sagradas de Jesus. Muito obrigado por você estar aqui comigo nesse tempo. Quero, junto com você, meditar no que o apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo na primeira carta. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15, apenas um versículo. E um versículo muito pequeno e curto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Diz assim o apóstolo Paulo, palavra de Deus para nós. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Dois pontos. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu costumo dizer, brincar com alguns amigos, e uma brincadeira séria, é que o apóstolo Paulo, quando escreve isso, ele não me conhecia. Eu me coloco nesse lugar constante de pior entre os pecadores. É um exercício para mim de entender a minha carência de Deus e da misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas é, antes aqui ele está dizendo, né, de que antes ele foi blasfemo, foi perseguidor, foi insolente, agiu por ignorância, foi violento. E, e aí ele solta essa frase, que Cristo Jesus, até então, uma frase que todo mundo tinha consenso e sabia que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, mas ninguém ainda havia se colocado na posição de pior entre os pecadores. Ninguém havia ainda se autodenominado o pior entre todos os pecadores, entre todos os seres humanos. Paulo fez isso. Paulo fez isso. E fez isso para nos ensinar que esse também deve ser o nosso lugar de consciência. Porque se nós temos o desejo de sermos como Jesus, e aprendemos com Jesus que devemos considerar os outros superiores a nós, que devemos servir os outros, que devemos agir com generosidade, com humildade, com compaixão, com disposição. Se nós aprendemos isso com Jesus, é impossível nós praticarmos isso que ele nos ensinou se nós não tivermos a consciência da necessidade que temos de sermos redimidos. Se nós não tivermos a consciência da urgência que há de que a redenção de Deus através de Cristo Jesus me atinja. Se eu não tiver a consciência do tamanho do meu pecado, do tamanho da minha distância de Deus, do tamanho da maldade que existe no meu coração, se eu não tiver consciência do potencial que tenho de ser mal e de agir com maldade, eu jamais vou conseguir seguir a Jesus e jamais vou conseguir obedecer a palavra de Deus, porque eu vou me achar bom demais e suficiente demais e autossuficiente. Eu vou entender que eu me basto e de que por me bastar, não devo fazer nada para ninguém, não devo agir com bondade com ninguém, porque a minha própria vida é algo bom e as pessoas deviam ficar felizes por conviver com alguém tão bom como eu. Quando eu olho para o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu sou o pior dos pecadores, e por ser o pior dos pecadores, eu estou me dedicando na missão de Jesus em comunicar que ele é tão paciente, tão misericordioso, tão pronto a perdoar, que o grande sinal disso é a minha vida redimida. Quando eu e você comunicamos a Jesus para as pessoas, nós devemos ter essa consciência do pecado que nos atingiu também, não atingiu só o outro, não atingiu só quem está próximo de mim, atingiu a mim, me afetou. Transformou a minha natureza em algo ruim, em algo incapaz de produzir bondade por si só. Ao me aproximar de alguém
para comunicar o evangelho do Cristo, eu devo ter consciência da imundície que é a minha própria vida, o meu próprio coração. Porque quando eu tenho essa consciência, eu posso comunicar para a pessoa o tamanho da paciência de Deus, porque Ele constantemente está disposto a me perdoar. Logo eu, o pior entre todos. Que lugar é o seu? O lugar do pior entre todos os pecadores, ou você é o, o- a pessoa perfeita, a pessoa boa, pura, quase que um anjo, né? Que lugar é o seu? Você se reconhece nesse lugar de pior entre os pecadores? Se você se reconhecer nesse lugar, você também vai se reconhecer no lugar dos redimidos. Você também vai se reconhecer no lugar dos perdoados. Você também vai se reconhecer no lugar daqueles que foram, daqueles que Deus derramou da sua graça, da sua misericórdia. Se você se reconhece no lugar dos piores pecadores, você também irá se reconhecer no lugar das pessoas que foram amadas por Jesus. E amadas por Jesus a ponto dele entregar a sua própria vida em benefício dessas pessoas. Só reconhece o sacrifício de Deus quem se reconhece no lugar do pior entre todos os pecadores. Se para você há alguém que é pior do que você, se você enxerga alguém como um pecador pior do que você não entendeu a proporção da redenção de Jesus, você não entendeu o sacrifício de Jesus, você não entendeu de que a redenção de Jesus veio para afetar a sua vida também, porque você precisava, eu precisava. Se eu não entender o quanto sou ruim por natureza, eu jamais vou acreditar na mensagem da cruz. Cristo Jesus veio para salvar todos os pecadores, entre os quais eu sou o pior deles. Porque, por ser o pior deles, consigo demonstrar a paciência, a bondade, a compaixão, a amabilidade de Deus. Que o Senhor nos ajude a compreender, sim, o nosso lugar de pior entre todos os pecadores, mas que ao compreendermos esse lugar, sejamos achados pela graça, pela redenção, pelo perdão, pelo amor, pela disposição constante e eterna de Deus em amar, em perdoar, em renovar toda a vida. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus é bom e sabe amar.